Com a palavra o deputado Schiavinato, pelo bloco PP-PMN Solidariedade. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje eu queria fazer um comentário a nível de Brasil do sistema público independente, se federal, estadual, se municipal. Um comentário que, como prefeito, tive a oportunidade de administrar o município de Toledo por 8 anos. Tivemos a oportunidade de poder administrar, acima de tudo, com planejamento e com plano de governo, sabendo onde queria chegar e sabendo as necessidades reais do município para poder fazer com que as ações trouxessem uma melhoria de vida ao cidadão. E é dessa maneira que tem que se administrar recurso público, procurando fazer os investimentos de uma maneira correta e que esses investimentos possam melhorar a vida do cidadão em todos os setores públicos, tanto na saúde como na educação. A infraestrutura urbana é tremendamente importante, os programas e projetos de geração de emprego, auxiliando o desenvolvimento industrial, faz parte do procedimento do administrador público em todas as esferas, de você poder melhorar a infraestrutura, diminuindo infraestrutura urbana, diminuindo acidentes, melhorando a mobilidade, implantando programas que utilizem, por exemplo, as ciclovias, que devem ser implantadas nos municípios, com recurso federal, recurso próprio, recurso do Estado. Então, são essas ações importantes que eu vejo como um administrador público que tem que ser vista por todos os governantes. Queria hoje fazer um comentário sobre muitos investimentos no nosso país, em todas as esferas, que param no meio do caminho. Quem pôde ver o Fantástico há umas 2 semanas atrás, foi apresentado ali uma relação de inúmeros investimentos e obras do governo federal em parceria com os estados, em parceria com os municípios, que ficaram no meio do caminho e não tiveram a sua continuidade. Tivemos muitos investimentos com atraso de cronograma, que foram programados para a Copa de 2014 e não aconteceram, ou aconteceram na sequência. Como é o caso, ainda está acontecendo a reformulação completa do aeroporto em São José dos Pinhais. Imaginem os senhores, um investimento importante do governo federal, que não deu tempo de ser executado no cronograma previamente determinado e que agora, ao longo do tempo, está sendo concluído para poder trazer esse benefício aos usuários. Mesmo com o atraso do cronograma, um investimento importante. Imagine os senhores se esse investimento no aeroporto aqui de Curitiba, ele estivesse também parado tão logo tivesse sido realizado a Copa do Mundo aqui no nosso país. Seria estranho, seria um recurso investido sem buscar a sua efetiva melhoria na qualidade de vida do cidadão, no conforto, na mobilidade do sistema aéreo do nosso país, e seria uma péssima ação de governo se isso tivesse acontecido. Porém, o governo continuou esse empreendimento e hoje nós já utilizamos uma parte considerável desse aeroporto, e isso é importante, que toda a ação de governo ela tenha um bom planejamento, ela tenha início e tenha um fim, mesmo que um pouco além do cronograma pré-determinado para esses investimentos. Eu digo a vocês que na administração pública a gente tem a responsabilidade de poder administrar observando rigorosamente a nossa legislação. E para que houvesse a Copa do Mundo aqui no Brasil, essa legislação recebeu uma flexibilização para que pudessem, de uma maneira nova e eficiente, e que eu julgo, não fiz uma análise pontual sobre essa questão, mas às vezes com muito risco,
um processo de licitação aí em aberto, sem ter os projetos executivos executados anteriormente, que traz possibilidade de muitos desajustes durante a operação da implantação desses projetos. Mas é uma ação que aconteceu e hoje está em prática, tanto no governo federal, como colocando também à disposição aí dos governos estaduais. Mas eu digo que os investimentos públicos do governo federal que se iniciaram no nosso país, a gente teria que fazer uma força conjunta do sistema político para que esses investimentos fossem concluídos. Não tem lógica você iniciar um grande empreendimento no setor de mobilidade urbana, parar no meio do caminho, e esse investimento que viria a favorecer a mobilidade da cidade, ele passa a ser um transtorno para essa comunidade. E investimentos como esse, nós temos muitos programados aí para o nosso país e que não concluíram, e o que é pior, que estão literalmente paralisados. Então a gente vem aqui para poder chamar a atenção do sistema público, dos governantes, para que a gente possa auxiliar o governo federal na conclusão desses empreendimentos. Se eles foram iniciados, eles foram objeto de uma discussão prévia, de um planejamento, de uma necessidade pontual em cada uma das suas cidades, para que esses mesmos investimentos pudessem serem implantados aqui no nosso país. Então não é justo agora, com esse volume considerável de dinheiro que foi investido, de recurso financeiro, que veio do tributo pago pelo cidadão, não é justo que esses investimentos fiquem no meio do caminho, sem dar o seu destino final e sem fazer com que a comunidade pudesse utilizar desses investimentos. Eu digo também aqui no nosso estado do Paraná, que a gente possa, em nossas regiões, fazer esse levantamento, que não é difícil ser feito pelos deputados estaduais em cada uma das suas bases de apoio, para que a gente pudesse trazer essa relação de empreendimentos iniciados no governo do estado do Paraná e que não foram concluídos. Cada um deles é importante, no setor da educação, no setor da mobilidade, no setor de saúde, para que a gente consiga efetivamente fazer uma força-tarefa para poder concluir esses empreendimentos. Isso é fruto, principalmente quando se deixa muitas ações no meio do caminho, é fruto de sequência administrativa, segundo mandato, onde no primeiro não consegue se fazer, inicia o segundo e não se dá muita atenção naqueles investimentos que foram iniciados e que não estão sendo concluídos. Então a gente vem aqui para poder chamar a atenção, que a gente possa fazer esse levantamento em todo o estado do Paraná e fazer com que essas ações possam acontecer. Se você, quando chega lá em Foz do Iguaçu, do lado esquerdo da rodovia, você observa uma estrutura que foi iniciada pelo governo do estado, ainda na administração do governador Jaime Lerner, e até hoje ela não foi concluída. Então vejam lá, já se passaram 12 anos, 14 anos, quase 15 anos numa estrutura iniciada e que não foi concluída. Ali tem sim recurso público, tem dinheiro do contribuinte paranaense. Então é necessário que se faça uma análise, se faça um replanejamento para se concluir uma estrutura como aquela e fazer com que ela possa ter utilidade para o cidadão, uma vez que lá existe tributo investido e foi inicialmente programada e projetada e infelizmente não foi concluída. Então cabe a nós, aqui no Parlamento, poder levantar todas essas estruturas, tanto no estado do Paraná, e auxiliar aí para que sejam levantadas as necessidades do nosso país, para que a gente possa concluí-las e fazer com que esse investimento esteja à disposição do cidadão. Parece que não, mas se você imaginar o volume de recursos que foi investido em tantas ações que iniciaram e não estão conclusas, isso traz um prejuízo muito grande para o sistema e cabe a nós poder auxiliar a governabilidade desse país, dos nossos estados e fazer com que esses investimentos sejam concluídos. Dessa maneira a gente vai ter uma ação justa do tributo pago por todos e do retorno desse tributo em forma de benefício oferecido à nossa comunidade. Muito obrigado.